do nosso tema do quadro Tudo Direito de hoje é danos materiais. E você pode participar enviando a sua pergunta para o WhatsApp 988674681 para falar sobre isso. Receba aqui no palco o advogado Dionis Muniz. Bem-vindo, Dionis. Tudo bem, Dionis? Prazer te receber. Vamos lá? Onde você quer sentar? Pode sentar primeiro. Pode sentar, fica à vontade. Ok. Que às vezes hoje em dia as pessoas têm um lado, né? Eu sento de um lado, eu sento do outro lado. Bom, vamos lá, Dionis. O que fazer quando tiver aquele prejuízo pela falta de manutenção aí das vias públicas? Bom, isso é um problema bem recorrente, né? Na nossa cidade, sim, no nosso estado. E especialmente em São Luís, né? Especialmente em São Luís. O negócio tá feio. Quando o cidadão ele se deparar com uma situação, vamos supor, de cair num buraco e ter um prejuízo no seu veículo, cortar um pneu, estourar uma suspensão, ele tem sim um direito de pedir a reparação do dano, certo? E ele vai pedir essa reparação pro ente responsável por aquela via pública. No caso das ruas da cidade, ele pode pedir a reparação para o município. No caso de uma estrada estadual, ele pode pedir para o estado e assim também em relação às rodovias federais. Especialmente aqui em São Luís, que a gente vê que os carros estão aí em péssimo estado, né? Os ônibus também, as empresas, todo mundo é muito prejudicado. Nesse caso, quem paga então é a prefeitura? Exatamente. Hoje, no Brasil, nós adotamos uma teoria que é chamada teoria da responsabilidade do Estado, que é objetiva, onde o cidadão ele não vai precisar ficar procurando quem é que ele vai acionar judicialmente. Ele pode acionar diretamente o município, que é o responsável para dar o ressarcimento pelos danos causados a ele. Com certeza, especialmente em caso de acidentes, por exemplo, né, que tem com vítimas, que a gente sabe que os buracos na cidade não é só uma questão do veículo em si, né? Causa acidentes, vários problemas acontecem por conta dessa falta de cuidado. Sim, no caso de acidentes, é importante a gente destacar que se você estiver numa via pública e porventura vier cair um buraco por conta disso, vinha a colidir contra o veículo, atropelar uma pessoa, o estado que eu falo, o ente, o município, ele também é o responsável por reparar aquele dano, tanto para quem teve o prejuízo com o carro, quanto para a pessoa que sofreu a lesão, se isso foi causado pela má conservação da via. Com certeza. Por exemplo, no caso que a gente vê aqui em São Luís, que acontece muito, a Caima vai lá, abre a avenida toda, deixa aqueles buracos enormes lá, vai-se embora, faz serviço ou não faz serviço. Lá no Olho d'Água, por exemplo, tem umas 2 semanas que a gente está com um pedaço da via totalmente interrompido. Isso prejudica todo mundo. Nesse caso, então, acionaria, no caso, a empresa. O cidadão ele tem a possibilidade de acionar tanto a Caima, por conta de sofrer algum prejuízo, também a prefeitura, porque ela é responsável pela pavimentação da via. Agora, como comprovar isso, assim, juridicamente? Como que você vai fazer? Bom, quebrei o carro, quebrei o meu prejuízo aí, tantos, R$3.000 de prejuízo. Bom, no caso do cidadão, ele se deparar com uma situação de prejuízo, o que ele deve fazer? Ele deve procurar um profissional, ou a Defensoria Pública, um advogado ou a Defensoria Pública, inclusive também entrar no juizado de pequenas causas, que é possível fazer isso também, o juizado da Fazenda Pública. Ele vai primeiro pensar que ele tem que comprovar que aquele prejuízo é decorrente do buraco. Então o que ele faz? Hoje todo mundo anda com o smartphone, então pode tirar uma foto do buraco, tira uma foto do veículo, observa se existem câmeras ali na região, pode também procurar testemunhas que presenciaram o fato, e aí, munido dessa documentação, munido desses itens que ele vai instruir o processo, ele pode procurar um profissional, a Defensoria Pública, para acionar a Prefeitura, ou o Estado, ou a União. Então, gente, a população fica aí, né, solta, sem saber o que fazer, a quem recorrer. Os ônibus sequer chegam, né, nas vias, porque é tanto buraco. O buraco pela cidade toda, a gente percebe essa falta de cuidado, né, da prefeitura. Então, esse
nosso Tudo Direito de hoje é para lembrar o cidadão que ele tem direitos e precisa recorrer, precisa entender que você tem direito, caiu no buraco, vai atrás de ser ressarcido. Como é importante a gente ter esse direito. Verdade. É sempre bom deixar bem claro para o telespectador que ele deve se preocupar bastante com a questão da prova. O advogado ou o defensor público que for pegar ali o processo, ele já vai saber qual é o ente que ele vai acionar, ele não deve se preocupar tanto com isso, mas ele deve se preocupar principalmente em produzir provas ali no momento, pegar um contato de uma testemunha, fotografar, se possível fazer um vídeo ali para comprovar que aquele dano dele é decorrente do buraco. E as pessoas precisam começar a fazer isso, porque fica, acho melhor não fazer não, porque até a gente ter algum resultado, vamos deixar para lá e por aí vai, as pessoas não lembram da sua responsabilidade com o público. As empresas de ônibus passam por momentos difíceis, eu fico imaginando como deve ser difícil, as pessoas têm o seu veículo caro, é caro manutenção de veículo, a cidade inteira é um buraco, é ou não é? Eu estou falando alguma verdade aqui, gente? Então a gente fica de verdade muito chateada. Cada vez que eu caio num buraco, porque começa a chover, a gente não vê, começa por aí. Então a gente não vê onde está aquele buraco. Se você não conhece, você nunca foi naquele lugar, até se você vai pelo mesmo caminho sempre, você já sabe, ali tem uma vala gigante, que se eu entrar ali, meu carro fica lá. Ali também tem, mas quando você vai para um lugar, especialmente a questão das BRs, que estão intrafegáveis. Imagina os motoristas de caminhão, aquela pessoa que é proprietária do seu veículo, faz frete. Então fica à mercê disso. Eu acho isso um absurdo e fico muito feliz que você está aqui hoje esclarecendo que as pessoas podem procurar os seus direitos. Você tocou num ponto tão importante que as pessoas saibam. Vamos supor que teve uma grande chuva e ali a via está coberta por água e ela não tem como saber se tem um buraco ou não, mas se ela vier a ter um prejuízo ali, a responsabilidade continua sendo da prefeitura. Ela não vai... a prefeitura não vai se eximir pelo fato, por exemplo, ele entrou lá na via, sabia que estava alagado e ainda assim foi. Independente disso, o ente, no caso a prefeitura ou o estado, ele continua sendo responsável por ressarcir o dano. É verdade, outro dia deu umas chuvas incríveis aqui no Maranhão, em São Luís, que alagou tudo. No caso desse alagamento, por exemplo, de estacionamentos num prédio, quem paga essa conta? É a prefeitura, é a cidade, é o condomínio, quem é o responsável, é a empresa, quem paga isso? Nesse caso aí, é interessante a gente ter a noção de que existem mais de uma pessoa que, no caso, já entra uma empresa privada, no caso, que pode ter sido a construtora, pode ter sido um erro do próprio... de construção ou também um erro da companhia de saneamento ali, que passa de não ter feito um serviço de qualidade e aí acabou gerando esse prejuízo e isso também pode ser cobrado do Estado. Então, porque as seguradoras têm sempre aquele argumento, porque é fenomenológico, fenômeno da natureza, então sempre quem fica prejudicado é o proprietário do veículo. A gente fica triste, que a gente vê aquele veículo que ainda nem foi pago, que as pessoas estão ali com dificuldade, conseguindo suas conquistas, e de repente vem uma situação dessa e ninguém responde, E é importante esse ponto que você tocou, porque mesmo que tenha sido provocado por uma chuva, ainda assim a prefeitura seria responsável, ou o Estado, porque não é necessário comprovar a culpa. A responsabilidade ela é objetiva, ou seja, aconteceu o fato, eu não vou questionar se teve culpa o agente público ou não. A responsabilidade ela é objetiva. Ok, gente, olha, eu conversei aqui com Jones Muniz, foi um prazer receber você aqui, esse assunto tão incrível, mas que é importante as pessoas lembrarem dos seus direitos, foi por isso que eu trouxe o quadro para o nosso programa. E não desistam, tá, gente? Que às vezes as pessoas pensam, na hora que chega o advogado diz assim, olha, eu acho que isso aí vai até o fim, porque é importante as pessoas se responsabilizarem sobre os seus atos, A partir do momento que a prefeitura está lá, tem que fazer esse serviço, tem que fazer. Se eles não fizerem, alguém tem que cobrar. E tem que ser pago isso. No caso da CAEM, eu acho feio que eles abrem os buracos, as avenidas ficam lá, às vezes uma semana, 10 dias, naquele estado terrível, intrafegável, às vezes uma via,
atrapalha o trânsito. Então eu acho isso feio. Eu só vejo isso acontecer aqui. Eu acho isso realmente muito triste, tá? Então deixo aqui minha indignação e agradeço a tua presença aqui, tá? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Tudo direito, não amo mais. Mais uma vez. Vai com Deus.